Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Clube da Exame Invest, episódio 24, começando agora. Um novo trimestre no ano de 2022 começa agora. Se você quer estar por dentro, quer estar próximo do que passa da cabeça dos melhores gestores do mercado financeiro, suas principais apostas, os seus cenários, é aqui na mesa central do Clube da Exame Invest, que nesse episódio 24 a mesa central se encontra mais elegante, se encontra mais chique. Por quê? Porque quem conduz o episódio 24 comigo é Fabiana Arana, sócia do BTG Pactual. Fabi, seja muito bem-vinda à mesa central do clube. Obrigada, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês. Que honra! Viu? Não, honra minha aí pelo convite. Um prazer estar aqui com o Roberto e com você. Já sou suspeito para falar que começou muito melhor que Bruno Lima. Não sei por quê. Bruno Lima volta, Bruno Lima volta. Fabi, seja muito bem-vinda para a resenha do clube que faremos com um convidado especial, Roberto Knopfelmacher, Head de Renda Variável da 20 Capital Partners. Seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest, Roberto. Daniel, um prazer estar aqui. Fabi, prazer dividir aí a mesa com você. Assim, tô impressionado que você conseguiu falar o meu nome direito. Acertei, cara. Nota 10. Eu com certeza demorei muitos anos para falar o nome bem e você de primeira. Tá bom, cara. Comecei bem, Fabi começou bem. Estou com a expectativa alta para o episódio 24 do Clube da Exame Invest. Roberto, muita coisa aqui para conversar, principalmente que é um trimestre que se inicia com uma excelente performance dos mercados brasileiros. Vou reforçar, excelente performance. O real é a melhor moeda do mundo, mas assim, disparada. Uma valorização de aproximadamente 20% nesse início de ano, onde o segundo lugar foi com uma valorização de 10%. E, obviamente, o que bota nossos ativos de risco em dólar em lugar de destaque absoluto no ano. O início desse segundo trimestre, a perguntinha simples é, e aí, continua, cara? Ou foi só um ajuste? A gente ainda chega lá. Roberto, o nosso quebra-gelo, que a gente sei, todo gestor que senta aqui, que a gente gosta de saber, é o que você faz no clube? Então, Daniel, eu costumava nadar no clube, mas depois que vieram as crianças, eu só levo elas na piscina. Serve isso? Não, serve. Como resposta? Você nadava e hoje você faz nada. Não, praticamente isso. Mentira, porque cuidar de criança dá um trabalho danado. É verdade. Você tem dois, não é isso? Tenho 2 filhos, O mais velho, o Davi, tá com 12 e a pequena, a Olivia, tá com 7. E hoje esse é seu hobby, essa é a sua ocupação no tempo livre. É isso. Na verdade, assim, fora do clube, eu ando de bicicleta, eu ando bastante na ciclovia e faço academia também. Eu acho que é importante a gente fazer um exercício para desestressar e deixar a cabeça no lugar, né? Mas faço bem menos do que eu fazia lá atrás. Mas, assim, a criançada realmente vale a pena. Perfeito. Pegar a Fabi de surpresa aqui. Fabi, o que você faz no clube? Eu faço um monte de coisa no clube e nada bem, Daniel. Mas o que importa é o todo. O que importa é o todo. Eu malho no clube, eu faço esporte, né? Tanto musculação como aeróbico no clube. Eu tô inscrita no tênis e no beach tênis, mas eu não sou tão assídua. Então, por isso que eu te falei, eu faço um monte de coisa no clube. Tá o bem clube é diversificado. maravilhoso. Seu portfólio de clube tá bem diversificado. Meu portfólio de clube tá super diversificado, mas assiduamente menos coisas do que eu gostaria, vai. Paga um monte de mensalidade. Não deixo de pagar nenhuma. Ótimo. Até porque senão eu perco a minha vaga pessoal no do beach clube tênis, adora. eu perco a minha vaga no tênis, eu pago assim, em dia, né? Perfeito. Roberto, antes da gente entrar aqui, cara, na discussão de mercado, a gente quer saber as suas principais visões, apostas e até defesas que você tem para esse ano. Mas como é que você foi parar no mercado financeiro, cara? Não, legal. E essa história até você chegar na 20? Contar um pouquinho da minha trajetória, ótima pergunta. Eu comecei como um trainee lá no Banco BBA, muito tempo atrás, lá em 2000, e passei 3 anos lá, aí o BBA foi comprado pelo Itaú, né, e eu fiquei um tempinho lá na corretora do Itaú, eu era do sell side, cobria siderurgia e mineração. Mas, assim, no BBA era um ambiente pequeno, onde todo mundo se conhecia, o Itaú, uma grande instituição, e eu sempre tive uma grande vontade de empreender, né? E aí, a gente está falando de 2003,
E foi um momento onde começou uma onda de gestoras independentes no Brasil. Tinha já rolado a eleição de 2002, a gente estava num ciclo positivo de commodities, o Brasil começava a despontar nos mercados e começaram a surgir essas gestoras. E eu fui chamado para ser o analista-chefe de uma gestora que se formava lá na época, que era a Gas Investimentos, que tinha sido criada por 3 investidores que operavam para suas carteiras proprietárias por muitos anos, tinham tido um histórico de muito sucesso até então e queriam profissionalizar a gestão. Então, se criou lá a Gas Investimentos, né? E 1 ano e meio depois que eu estava lá como Head of Research, eu comecei a fazer a cogestão junto com esses 3 senhores, que são 3 figuras, a Fabi conhece eles super bem. Depois eu vou fazer questão deles assistirem aqui o episódio do clube. Eles vão adorar. Vão adorar. E eu passei 7 anos lá, até 2010, e foi bacana porque assim, eu consegui, eu acho que nesse período, criar um repertório de assim, várias situações extremas de mercado, né? Desde a euforia pós-investment grade. Você pegou o boom e o bust. Isso, até a depressão do pós-Lima, enfim. Então, interessante com chapéus diferentes também, né? Porque você começa com uma analista de sell-side, aí você vai para analista de buy-side e começa a entrar na gestão, cogestão também ali de fundos de ações. Exatamente. Então, eu achava que eu estava pronto lá em 2010 para dar o passo de criar a minha gestora, de que eu já tinha visto muita coisa. Cascudo já, né? E acontece que, assim, tipo, a gente aprendeu depois de pandemia, conflitos geopolíticos, que a gente já não tinha visto nada, né? Assim, a gente está sempre aprendendo, mas isso é uma das coisas legais do mercado. Mas, voltando lá para 2010, eu dei esse passo de criar a minha gestora. Na verdade, eu primeiro criei um fundo que era Family and Friends, né? Assim, e eu ficava debaixo de uma outra gestora, de um amigo meu, que tinha feito GV comigo, tocando sozinho um fundo que era mais focado em small caps, que eram as histórias que tinham dado mais certo para mim na minha carreira até então. Interessante. Né? E eu passei 3 anos tocando sozinho o fundo nessa gestora, e foi legal porque o fundo performou bem, então criou um histórico, criou uma massa crítica que deram a chance de dar o passo de institucionalizar mais, criar a Mosaico Capital. Isso foi lá no final de 2012, eu chamei um outro amigo meu da GV que estava na Tarpon até então, o Rafael Mesonave, outro craque, que voltou para a Tarpon depois e está fazendo um baita sucesso lá. Inclusive uma dica de vocês assim, chamarem ele um dia aqui. E aí, a gente tocou o fundo de 2012 até 2015. A gente pegou um período complicado de Brasil, apesar do fundo performar bem. Era difícil de se captar naquele contexto de perda de investment grade e tal. O Rafa acabou voltando para a Tarpon. Eu segui tocando o Mosaico. E em 2017, eu levei o Mosaico para a 20. O pessoal da 20 tinha uma ligação próxima comigo, dado que a Gas, um pouquinho depois que eu saí, se juntou com a 20, então os fundos da Gas passaram para a 20. E aí eu passei a tocar o Mosaico a partir de lá, com toda a infraestrutura, a equipe de análise que a 20 tem, os canais de distribuição. E aí, tendo, vamos dizer, todo esse reforço institucional, o patrimônio da estratégia decolou, né? E aí a performance continuou bastante boa, né? E hoje, depois aí de 11 anos do início dessa trajetória do Mosaico, a gente tem orgulho de dizer que aquilo que começou com Family and Friends de 10 milhões de reais, na estratégia tem mais de 6 bilhões de reais. Temos desde fundos soberanos, grandes alocadores locais, até uma base de indivíduos que é a origem do fundo, né? Interessante, cara. Baita história. E você falou aqui de alocadores de fundo soberano e tal, depois também explorar bastante de você e até, Fabi, também, se quiser complementar, o que o gringo tá achando. Porque assim, vamos começar a entrar em mercado, o fluxo que a gente está vendo, principalmente para a Bolsa, nesse primeiro trimestre que se encerrou, apesar de, no fim de semana, acho que todo mundo foi surpreendido com alguns ajustes estatísticos que a B3 soltou, de fluxo, etc. Mas, mesmo assim, os números agora atualizados, a verdade quase que todo o fluxo observado no ano de 2021
o grosso já aconteceu em um trimestre. Então fica assim, desse fluxo gringo. Então a pergunta que fica, para iniciar aqui o bate-papo de mercado, Roberto, assim, esse grande desempenho que os ativos brasileiros já demonstraram no primeiro trimestre, pode-se dizer já que o primeiro trimestre vai ser o melhor do ano, porque os outros 3 e daqui para frente não tem tanto ímpeto assim? Ou é o início de uma tendência e se esse gringo ainda pode continuar vindo de acordo até com parte do seu passivo, dos seus fundos, seus relacionamentos que você tem na 20, também grande parte é o investidor internacional. Qual é essa temperatura que você está sentindo para essa sequência de Brasil depois desse primeiro tri? Daniel, é difícil cravar assim, qual que vai ser o melhor tri, mas a gente assim, acha que tem uma grande chance da gente estar vendo o início de uma tendência muito positiva. A gente, inclusive, fala bastante com os investidores estrangeiros e a gente via um humor muito mais negativo para o Brasil no ano passado. Hoje existe um interesse grande. Eu acho que o que a gente está vendo hoje em dia é mais um smart money vindo para o Brasil e ainda assim esses alocadores lá de fora, os investidores institucionais lá de fora, ainda não voltaram, mas estão muito mais interessados do que eles estavam antes, né? E eu acho que tem uma série de motivos para isso, né? A gente ficou muito para trás em termos de performance da Bolsa ao longo da última década, né? Então, a Bolsa americana assim, teve uma performance fantástica, eu acho que muita coisa merecida, mas que levou o índice do S&P a estar negociando a 21 vezes preço-lucro, que é um patamar condizente com 2099, quando a gente estava lá no pré-estouro da bolha. Então, assim, muita gente lá acha que a Bolsa Americana está precificada à perfeição, ao mesmo tempo que, se você olhar para o preço-lucro da Bolsa brasileira, ele está num dos patamares mais interessantes dos últimos anos, né? Então, a gente está falando de com commodities 8 vezes, sem commodities, sem Petro e Vale, mais por umas 10. Mas se você fizer a relação do preço-lucro da Bolsa brasileira com a Bolsa americana, a gente está no patamar mais barato de valuation relativo nos últimos 15 anos, né? Então, eu acho que existe uma razão fundamental. Junto com isso, a gente vê que o fluxo entre os emergentes também sempre buscou muito mais a China, né? E com todos os problemas de intervencionismo lá, enfim, e uma certa preocupação com a atividade na China, a China se tornou menos appealing do que ela já foi. Rússia, acho que a gente não precisa falar, né? Todo o leste europeu também tinha um portfólio de emergentes bastante interessante ali. Hoje não parece não ser investable. Outros países emergentes estão caros, né, Roberto? Você pensa na Índia, né? É isso, você tem razão. Assim, então, na verdade, assim, a gente acabou, vamos dizer, por exclusão, se tornando interessante para os investidores estrangeiros, né? E uma coisa que a gente acha que o Brasil assim, tem muito de appealing em relação ao momento das bolsas no mundo é o fato de que muito do que já tem que ser feito de tightening, né, de aperto monetário, o Brasil já fez, né? A gente está muito na frente nesse movimento de subir juros e o resto do mundo está só começando. Então, eu acho que isso daí assim, ajuda ao investidor a ter menos medo dos impactos na economia, né? Ao mesmo tempo que eu acho que existe assim, muito ruído aqui para os investidores locais sobre a nossa disciplina fiscal nos últimos anos, mas uma coisa interessantíssima de ver é que o Brasil foi um dos países que menos aumentou a dívida PIB durante os anos de pandemia, né? A gente foi, assim, acho que só a Noruega aumentou menos do que a gente, né? Enquanto os Estados Unidos aumentou 25 pontos base, a gente aumentou coisa como uns 3 pontos base a relação dívida-PIB. Então, o que vai acontecer é que os outros países foram muito estimulativos ao longo do ano passado, o Brasil já tinha puxado o freio de mão e ele não vai ter tanto vento contra desse lado fiscal durante esse ano, né? Então, eu acho que tanto política fiscal como monetária, a gente está na frente de muitos dos nossos pares. Então, esse contexto todo ajuda a gente. E se você for pensar, a capitalização da Bolsa Americana é 60% da capitalização da Bolsa Mundial, né? Emergentes é 11%. E o Brasil, por toda a underperformance que teve ao longo dos últimos anos, é só 4%
do peso dentro de emergentes. Ou seja, a gente é 0,4 né, da capitalização mundial, os Estados Unidos é 60. Então, qualquer fluxozinho que saia de lá e venha para cá, mexe muito o ponteiro em termos de preços aqui, né? E, Roberto, até interessante, pegando esse teu gancho, né? A vida do investidor, ela é relativa no mundo todo, né? E principalmente aí, né, quando a gente fala de Brasil, mercados emergentes, você já falou um pouquinho, mas, puxa, o cara olha, né? Tudo que está acontecendo, uma guerra, o foco em commodities já tinha começado, né? O preço de commodities subindo, com toda a questão de ESG... E aí vem a guerra e o Brasil, além de tudo que você já comentou, ainda é um produtor, né, de hard commodities e soft commodities, né? E atraiu muito investidor. O investidor vê aqui no Brasil uma democracia, como bem colocado pelo Daniel na parte lá de mercados de Eastern Europe. Leste europeu ficou mais complicado, né? E a vida do cara é relativa, né? Então ele passa a olhar e passou a olhar, a gente nem esperava que fosse ser uma coisa tão rápida, e ele tá aqui, né? Com tudo aquilo que você comentou. Ele está procurando desculpa para não voltar para a China, é isso que a gente identifica. Começou com a preocupação de regulamentação, como você bem colocou, e continua. Então o Brasil ali está bem na foto. A gente tem as commodities, a gente tem a taxa de juros que estamos na frente de outros países, né? E a bolsa, é isso que eu queria chegar aqui para você. A bolsa está barata? Eu acho que tá, você acabou de fazer a relação Estados Unidos, Brasil. Fala um pouquinho mais de setores pra gente. O que você está achando de commodities? Porque de bolsa ainda vou ressaltar aqui, porque você usou muito até o contraste de múltiplos com o S&P. A outperformance, ou seja, o desempenho melhor... O desempenho do Brasil já foi muito bom. Em relação à Bolsa Americana, ainda foi melhor ainda, porque assim, nesse contexto aqui, a gente está subindo em dólar no acumulado do ano quase 25%, num ambiente onde a Bolsa Americana cai 5%. Então, nosso desempenho relativo com a Bolsa Americana está melhor ainda do que o desempenho absoluto. E mesmo assim, você acredita que ainda não foi suficiente para ainda tem espaço para continuar subindo, dado o tamanho de desconto que a gente acumulou nos últimos anos. Eu queria falar um pouquinho com você de setores, né, Daniel? Não, claro, eu acho que assim, são ótimos pontos. Eu acho que é isso, Daniel. A gente, assim, passou anos e anos. O que a gente está vendo o inverso da moeda, assim, de um filme que por anos a gente teve na lanterna, né? Então eu acho que, assim, é uma correção que ela tem muito fundamento por trás. Eu acho que, assim, a gente até falou um pouco do câmbio, né? Assim, se você colocar em dólares, a Bolsa Brasileira, assim, tá indo super bem, né? Nesse ano. Mas também o câmbio no ano passado, o nosso economista coloca um gráfico super interessante que mostra a correlação que sempre existiu entre as commodities que a gente exporta e o nosso câmbio. Ano passado quebrou. E foi quebrado desde o início da pandemia. E, assim, a gente estava num momento onde o juros estava 2 e a gente estava incorrendo em grandes déficits. E aí, assim, isso ficou para trás, né? A gente, em 2021, parou grande parte do auxílio emergencial. A gente subiu bastante os juros. Então, assim, aqueles motivos que estavam por trás do nosso câmbio ficar muito desvalorizado, eles sumiram, né? E o que a gente está vendo é o câmbio voltando para um patamar onde o fundamento mostra que ele deveria estar, né? E eu acho que para a Bolsa é meio que a mesma coisa. No fundo, assim, a Bolsa está barata, eu acho um pouco porque assim, a NTN está alta, né? Então, assim, as taxas de desconto estão muito abertas, né? E eu acho que por uma preocupação que eu acho que se mostrou meio excessiva com o fiscal, os números fiscais estão vindo bons, né? Assim, com todo o debate sobre teto, eu acho que a gente conseguiu preservar muito do arcabouço que tinha sido criado aí nos últimos anos, e os números estão aí para mostrar, assim, a arrecadação, os números de dívida PIB. E então, quer dizer, as taxas de desconto estão parecidas com o que a gente estava vendo lá em 2016,
num momento onde a gente não tinha feito a reforma da Previdência, não tinha o teto de gastos, não tinha um Banco Central independente que dá uma confiança institucional sobre como o Banco Central vai ser diligente sobre a inflação. Então, eu acho que assim, todo o ambiente de taxas de retorno no Brasil, ele está excessivamente descontado, né? Então... Roberto, eu até adicionaria um ponto, que é a eleição. Quando você para olhar como o local e o estrangeiro estão olhando para a eleição, eles estão muito mais tranquilos. É verdade. Né? Eles conhecem os dois candidatos, né? Sabem como cada um aí lida com a situação. E nós temos visto realmente que essa é uma preocupação, eu diria, baixa hoje. Que está ajudando também, né? Ajuda, acho que tudo. Ajuda a bolsa, ajuda o câmbio, ajuda... Acho que reforçando a pergunta que a Fabi fez aqui, Roberto, assim, acho que o seu call está bem interessante, assim, ainda tem uma conjuntura para essa descompressão de risco o Brasil continuar, pelo menos no curto prazo. E a pergunta da Fabi é: quais os setores que você tem preferência? E aí depois a gente entra nos setores que você acha que não enxerga tanto valor sim, eu acho que talvez possa não ser o cavalo desse ciclo, mas dos setores, e até se quiser entrar em papéis que você tem preferência, que você gosta mais para pegar essa descompressão de risco Brasil que está acontecendo. Assim, eu acho que vale a pena só explicar que lá no Mosaico a gente pensa muito em ter uma carteira balanceada, né? A gente brinca muito de ter metade do time de zagueiro, metade do time de atacante, né? E isso porque a gente nunca sabe para onde o humor do mercado vai exatamente, por mais que a gente estruturalmente esteja mais otimista, né? Então a gente sempre vai ter lá uma posição de utilities, até porque assim, uma parte do nosso círculo de competência. A turma da 20 é super craque em utilities, foi o pessoal que fez a Equatorial lá atrás, lá dentro do BTG, e tem muito conhecimento embarcado, então a gente assim, gosta desse tipo de setor, historicamente teve bastante, a gente assim, sempre tem alguma coisa de commodities, né? A gente tem 20% da carteira em commodities. E dentro dos zagueiros a gente também tem o setor de telecom, que eu acho que é um setor aí meio polêmico. A gente gosta muito de estar em histórias que são histórias não muito consensuais. Né? Vamos explorar isso aí depois. E a gente assim, também gosta muito assim, tipo, de algumas histórias cíclicas, né? Então, dentro de bancos, a gente acho que conseguiu uma combinação muito boa entre BTG, que é a nossa principal participação, e Itaú. Então, uma combinação entre um cara que está fazendo uma disrupção, mas tem uma cabeça, uma cultura muito de resultado, enfim, de excelência, e assim, diferente dos bancos digitais que assim, não mostram ROI, né? Eles crescem bastante, mas não mostram ROI. E o Itaú é um incumbente que, assim, vamos dizer, tem o benefício de ter múltiplos de incumbente, mas que pensa muito para o futuro, né? Foi o cara que fez o movimento da compra da XP lá em 2016, 2017, foi o primeiro a abrir a plataforma, enfim, investe bilhões em tecnologia, se preocupa com NPS. Então, a gente gosta bastante do setor financeiro, acha que tem um vento de cauda aí com os juros altos para os bancos incumbentes, né? E até para o próprio BTG, a gente pode explorar isso depois. A gente acha que esse vai ser um ano muito especial para mostrar que, apesar de muita gente pensar que a tese do BTG é uma tese muito ligada a juros caindo no tempo, né? A gente viu que os juros subiram no ano passado, mas que o BTG assim, tem muitas avenidas de crescimento e que vão fazer com que o BTG tenha um ano fantástico de resultado esse ano, mesmo num contexto onde vai ter menos IPO, que o volume da bolsa, eu acho até que vai crescer, mas assim, pode não ser explosivo, né? Então, assim, a gente gosta bastante dessa combinação e desse setor, né? E a gente gosta muito também das histórias de terceirização de frota, né? A gente há muito tempo tem a história da Unidas, foi uma das principais participações e um dos principais contribuidores do fundo nos últimos anos, mas também temos a Vamos, temos a Armac. A gente acha que tem uma questão estrutural aí
de ter uma economia mais circular e de ter todos esses benefícios do compartilhamento de frotas e tal, né? Então, esse é um setor que a gente gosta muito do setor de saúde, principalmente da história da Hapvida, que está assim, com uma aquisição fantástica, que foi a GNDI, muito bem posicionada, cobrindo o território nacional inteiro e, ao mesmo tempo, sendo o provedor de mais baixo custo, é o cara que vai conseguir oferecer aquilo que o SUS, infelizmente, não oferece para as populações mais desassistidas, e que tem um crescimento potencial muito grande, né? Uhum. Então, esses são os principais temas do fundo recentemente. Roberto, colocando só mais um ponto nessa discussão, né? A gente viu que essa entrada de gringo até muito maior do que a gente esperava, como já comentado aqui anteriormente. Qualquer um esperava, talvez. Qualquer um, né? E, como a gente disse, relativamente isso deve continuar, né? O Brasil deve continuar bem na foto versus os outros mercados emergentes, como a gente acabou de discutir. O fluxo veio muito nas empresas grandes, no que a gente chama de large caps. Perfeito. Né? E veio mesmo. Veio em Vale, veio em Petro, que é commodities / large caps. Os bancos, a própria B3. E como é que fica isso daqui para frente? Os gringos, né, também evitaram até agora os setores sensíveis a juros. Por quê? Porque juros está subindo aqui, está subindo no mundo inteiro, né? Roberto Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, na semana retrasada, deu uma mensagem forte que a gente deve estar acabando o tightening. A gente viu uma outra ação aqui andando, mas muito mais por conta de compra dos locais. Como é que você acha que fica a decisão de investimento, a decisão de alocação versus, né, large cap versus small caps? Value plays, né, as empresas mais de valor versus as empresas de crescimento. Como é que você enxerga esse fluxo e esse impacto na bolsa, já que a gente acredita que os gringos estão só no começo, né? Estão chegando e devem ficar mais tempo. Legal, Fabi. Eu acho assim, a gente, em relação a small caps, existiria uma tendência natural, se a gente estiver pensando só de fluxo de investidores estrangeiros, de achar que elas ficariam para trás, né? Eu não tenho muita confiança de que vai acontecer desse jeito, por conta de elas terem assim, sido muito impactadas ao longo dos últimos 2, 3 anos, os últimos 2 anos, né? Então, os valuations das small caps estão assim, chamando atenção, né? E você não precisa de muito fluxo para mexer de uma forma significativa nessas ações. A gente hoje assim, tem pouco investido nesse segmento, né? Mas eu não me surpreenderia se a gente entrar num bull market de ver as small caps performando bastante bem, né? Eu acho que assim, as histórias cíclicas domésticas podem começar a andar bem agora, né? Talvez andar até melhor do que as histórias de commodity, se a gente conseguir ver um cessar-fogo na Ucrânia. Enfim, eu acho que teve muito assim, de hedge em relação a toda a preocupação com o conflito, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vendo que os juros, aliás, o câmbio, ao cair muito, ele possibilitou que os juros futuros fechassem bastante, né? Então, e isso sinaliza também que a gente deve ter aí uma inflação um pouco mais suave, mais para frente, o que vai ajudar muito no poder aquisitivo das pessoas. E uma coisa que a gente está vendo e está nos surpreendendo positivamente é que a atividade econômica no Brasil ela está bem mais forte do que se achava no final do ano passado, né? Então, algumas histórias de varejo, de consumo, talvez possam se tornar muito interessantes, né? A gente tem que segmentar por categoria, porque possivelmente as coisas ligadas mais a eletroeletrônico ainda tem uma ressaca de tudo que as pessoas consumiram ao longo da pandemia, né? Ao mesmo tempo que as coisas que assim, são histórias de reabertura, como as varejistas de vestuário, serviços como turismo, educação,
podem, assim, do ponto de vista macro, ter um vento a favor aí nesse novo contexto. Tá certo. E você tem um excelente ponto, Roberto, na parte de small caps, né? Porque a gente viu a taxa de juros caindo para 2%. Muita gente diz que, puxa, por que foi tão, né, foi tão para baixo? E a gente teve um fluxo muito forte para fundos de ações nesse momento, né? E isso rapidamente foi revertido. E com o aumento de taxa de juros que começou no ano passado, muitos fundos de ações tiveram resgates e acabaram vendendo ações, né, e empresas excelentes para honrar com os resgates. Né? Perfeito. Então, você quer dar alguma dica aqui pra gente de small cap que tá muito distorcida? Porque eu acho que o teu ponto é excelente. Tem muitas ações small caps que o gringo não tá olhando ainda, porque ele não quer olhar, ele quer estar aqui, ele quer ter liquidez, né? Nesse primeiro momento que ele coloca o pé aqui. Por outro, a gente tem algumas small caps bem distorcidas. É aquele lance que o papel ficou muito distorcido, muito amassado por efeitos financeiros, acontece, muito mais vendedor do que comprador aparente, mas o fundamento não necessariamente ficou distorcido, o fundamento não ficou prejudicado, apenas foi uma questão de, enfim, que faz parte, algo ficou muito amassado, assim, que chama atenção. Muito provavelmente não é uma coisa que você precisa ter, que você vai ter, porque exatamente a gente tem que, né, casar com macro, casar com fluxo. Mas talvez small caps, assim, que é o famoso ficou largado. Olha, assim, a gente está olhando um monte de coisa lá, né? Mas, assim, não tem algo que está muito claro que seja, vamos dizer, esse o cavalo que tá muito largado. Uma história que a gente comprou, que nem tinha caído tanto, mas que teve uma série de coisas interessantes, positivas, foi a Horizon, né? Que, enfim, ela está dentro dessa leva das empresas que fizeram IPO, até entre as que performaram melhor, mas teve um M&A transformacional, tem toda uma questão de monetização de crédito de carbono que eles estão começando a fazer, que vai ser super relevante nos resultados. Mas eu acho que está cheio de outras histórias aí, né? Assim, o Horizon, até deixa eu aproveitar o gancho, porque foi a escolha do Gustavo Constantino da Távola Capital. Ele escolheu o Horizon para participar aqui do clube de medalha, quadro de medalhas do clube. Ele escolheu o Horizon. Gosta bastante do case. Bacana. Interessante. Segunda vez que o Horizon está aparecendo aqui firme. A gente também, assim, entrou no IPO da Armac, né, que é uma empresa que a gente tem uma enorme admiração. E a Armac no ano passado até que tinha performado bem, mas nesse começo de ano a ação chegou a cair 30%. A gente aproveitou para aumentar a nossa posição na empresa. Né? Então, assim, eu acho que tem, como essas, várias outras histórias onde o fluxo forçou... E distorceu, realmente. Assim, as ações para um patamar onde o fundamento, assim, não condiz com o fundamento. Né? Interessante. Só o varejo, deixa eu só, talvez, um ponto aqui para a gente amarrar o que você estava falando do varejo, que eu achei interessante, que varejo tem sido tema presente aqui desde sempre. Desde que a gente começou o clube já há um pouco mais de 6 meses. Há 6 meses atrás, era uma discussão sempre do que você prefere, se é o varejo, vamos dizer assim, offline ou e-commerce. Era muito esse contraste entre um e outro. Mas acontece que 2021 foi um ano severo, principalmente para a performance dos papéis de varejo, e você teve uma realização muito grande, assim, papéis ícones ali do setor de consumo na bolsa caindo quase 70%. E o que me chamou a atenção é que começa 2022, vários gestores passando aqui ainda falando, achando que estava caro, ainda gestores passando aqui explicando por que estavam short, ou seja, esperando queda no preço das ações de varejo, mesmo com toda a queda observada no ano passado. Então, assim, foi um setor muito destruído em 2021 e ainda que continuou sendo um patinho feio, vamos dizer assim, para 2022. Mas pelo que você trouxe aqui, e alguma segmentação, o pessoal preferindo empresas mais bem segmentadas, para classe A e B, mais resilientes, muito com medo dessa aceleração de inflação que estava acontecendo, então essa compressão de renda disponível do consumidor, achava que o momento estava muito ruim. Pela sua colocação aqui, esse momento de inflexão, de tentar talvez às vezes garimpar uma empresa que foi muito amassada, outra no varejo, já pode estar dobrando a esquina aqui no Brasil? Eu acho que sim. Inclusive a gente vê, assim, pela performance das ações, né? Começou o ano, assim, nessa toada que você estava falando, mas eu acho que quando a gente viu uma certa clareza de que os juros os juros futuros já tinham chegado num patamar, assim, aonde
estava excessivo e eles começaram a cair, a gente viu uma mudança muito forte, né, nessas ações de varejo. Exatamente. Né? Então, você pega, por exemplo, uma Renner, assim, está subindo 20% no ano, né? Assim, ela estava em território negativo até outro dia. Exato. Centauro também. Então, eu sinto que, assim, o humor do mercado virou para esse tipo de história. Né? Bacana. Fabio, vou botar para aquecer aqui, o Beto, para aquecer, do nosso momento deu ruim, cara. Porque a gente sempre, eu gosto de todo mundo que traz aqui no clube, compartilhar um momento ruim, mas adoro um aprendizado. Esse momento deu ruim. A gente gosta, na verdade esse momento veio como, primeiro, para se diferenciar, né? Porque gestores passam por grandes seminários, etc, mostram os cases, etc, mas todo mundo do mercado já passou pelo seu momento deu ruim, já teve o seu tomo, já perdeu o seu dinheiro. E então a gente gosta de trazer muito esse momento aqui no clube para compartilhar a história, né, não tão positiva assim ao longo da carreira, ao longo da sua trajetória de investimentos, mas acabou que teve um efeito também muito interessante, porque a gente aqui na mesa, a gente acaba conversando e todo mundo chega na conclusão de um grande aprendizado que tirou daquilo e como aquilo até às vezes mudou a abordagem, filosofia, princípios de investimento ao longo da carreira e tem gerado um bate-papo muito legal. Estou esticando aqui para você ir pensando no seu momento deu ruim, mas antes disso, você comentou lá na sua composição de carteira, da sua parte da zaga, dos seus zagueiros, o setor de telecom, você fez uma seguinte observação. E, aliás, tem um papel de telecom que eu tenho gostado bastante e que eu acho que não é tão consensual. O que seria essa tese? Então, é a história da TIM. Né? A gente gosta... A gente até escreveu uma carta sobre a TIM no ano passado e muitas das coisas que a gente assim, colocava como coisas importantes, catalisadores importantes, eles estão acontecendo, né? Então, só para dar um passo atrás, né? A gente sempre assim, teve o conceito de que o setor de telecom era um setor onde a diferenciação era muito difícil de fazer, né? Assim, é um negócio muito comoditizado e teve muito investimento em telecom, principalmente no início da internet, enfim, quando teve a privatização do setor. Então, por muito tempo, foi um setor onde se buscou um grande crescimento, sem diferenciação, e isso levou a uma grande destruição de valor. Né? Mas, assim, recentemente, a gente viu que teve uma grande consolidação no mundo, né? E no Brasil essa consolidação está acontecendo gradativamente, e um passo, vamos dizer, que é um passo super importante, está acontecendo agora, que é o imóvel sendo vendido para as outras 3 incumbentes, né? E então, quer dizer, e a penetração, o mercado já está todo penetrado, né? Tem mais de 200 milhões de celulares no país. Então, assim, as empresas estão muito mais propensas a serem muito mais disciplinadas do que elas foram no passado, né? Então, nesse contexto, a gente pega a TIM, que é uma empresa que há 5 anos vem entregando resultados super consistentes. Ela multiplicou por 4 a geração de caixa dela desde 2018, né? E assim, ela está negociando no múltiplo mais barato dos últimos 5 anos, né? Então ela está para o ano que vem entre 3,5 e 4 vezes EBITDA, né? E assim, o que ela deve estar passando agora, assim, vamos dizer, é uma coisa que a gente de alguma forma viu acontecer no mercado americano quando a T-Mobile comprou a Sprint, né? Isso aconteceu em 2000, né? E a T-Mobile negociava umas 6 vezes EV/EBITDA, e depois da aquisição da Sprint, ela passou para 9 vezes EBITDA, né? E teve uma série de sinergias que foram muito maiores do que aquilo que se achava inicialmente, e com aquilo que o pessoal chama de market repair. Quando você passa de 4 para 3 players, existe uma tendência muito clara, assim, de você diminuir o churn, de diminuir as promoções. E, na verdade, assim, o closing da operação ainda não aconteceu, mas a gente está começando a ver esses sinais com uma certa clareza. Eu não sei se vocês observaram a conta de telefone de vocês recentemente. Eu tenho ouvido de um monte de gente que ficou espantado com o quanto já aumentou a conta do celular. Aumentou, né? Verdade. Então, assim, a gente está vendo as empresas se tornando menos promocionais, né? E um negócio que sempre foi tido como um patinho feio, assim, eventualmente é um negócio que
está mudando a percepção lá fora, né? Você vê Telecom há 2 anos tem assim, performado bem. Você pega a performance da T-Mobile de 2020 ou a América Móvel do ano passado, as empresas de telecom na Europa assim, tem performado bastante bem. Então, e a TIM vai ser a empresa mais beneficiada desse movimento de consolidação. Ela vai ficar com a maior parte da Oi Móvel. E ela vai fazer um catch-up, ela vai ficar do tamanho da Claro e da Vivo, que são os 2 líderes desse mercado, né? E diferente do que vamos dizer, o negócio da Claro e da Telefônica, ela não tem receitas legadas, né? Ela não tem telefonia fixa, praticamente nada, né? Assim, não tem uma banda larga obsoleta, ela é praticamente só móvel, o que faz com que ela não tenha vento contra na receita dela, né? Além disso, assim, a empresa, a Telecom Itália, está passando por um grande momento de reestruturação e ela tem uma dívida grande. E a gente acha que assim, o caminho de se atacar essa dívida é uma série de desinvestimentos. Eventualmente, em algum momento, pode fazer sentido a TIM ser vendida, né? E aí a gente acha que ela, se você olha no mapa das empresas de telecom no mundo, ela é um dos EV/EBITDAs mais baratos, né? Com uma das maiores margens, e ela tem um crescimento embarcado grande, até por conta da Oi, né? Então, ela tem uma chance muito grande de ser vendida, se isso acontecer, num patamar de preço bem acima do patamar de preço que ela está hoje em tela, né? Potencial de valorização do papel nesses exercícios aí chega a quanto, mais ou menos? Olha, se você pegar só o consenso dos analistas, né, assim, eu acho que os preços-alvos da TIM são aí por volta de R$18, R$19, e a ação está aí nos seus 14, né? Então a gente está falando aí de uns 35%, 40% de valorização, sem prêmio de controle, né? Nada, né? Então eu acho que tem uma simetria. A ação é uma das poucas ações que você fala, realmente, isso aqui está num múltiplo que é um dos múltiplos mais baixos da série histórica, com uma série de coisas bacanas acontecendo, né? Para mim, uma pergunta agora só de curiosidade, porque não tem resposta certa por definição, é mais a sua percepção. Por que não é consenso? Por que ficou largado? Assim, até como um termômetro do clube aqui. 24º episódio acontecendo agora, é apenas a segunda vez que trazem Telecom na mesa e que, por acaso, realmente defendem muito a tese TIM. A primeira vez foi agora, no episódio 22, do Luiz Guerra da Logos Capital, e agora no episódio 24, assim. Então dá pra ver que realmente não é coisa, não é hot, né? Não tá toda hora alguém falando. Na sua opinião, assim, por que é um setor talvez relativamente largado, principalmente a TIM, não é consenso ainda? O que falta para realmente isso entrar mais num pipeline, no centro do radar ali do grande mercado? Assim? É difícil de dizer, né? Assim, eu acho que a explicação que a gente sempre ouve é uma indústria que não tem crescimento de top line, né? Entendi. E eu acho que, assim, tipo, é justo dizer isso e é uma coisa que atrapalha, né? Mas se você olhar, a TIM teve a capacidade de crescer o EBITDA dela bastante, mesmo sem ter esse crescimento de top line, por conta de expansão de margem, né? E eu acho que uma outra coisa que as pessoas se preocupam muito é que nesse contexto de inflação mais alta, que as empresas de telecom historicamente nunca repassam a inflação, né? Então que ela, em termos reais, poderia ficar para trás. Só que o que a gente está vendo é que, assim, em função dessa maior disciplina do setor, possivelmente o mercado possa se surpreender com a capacidade de repasse que as empresas estão fazendo, né? E, Roberto, e a dependência que as pessoas hoje têm de uma internet, do celular, do aplicativo, né? De tudo. E até você, assim, tocou num ponto importante, né? Que o 5G está entrando agora. Aí, exato. Né? A velocidade do 5G vai ser 30 vezes maior do que a velocidade do 4G. E vai possibilitar, vamos dizer, o surgimento do que a gente fala tanto de internet das coisas, né? Então, assim, tem uma série de aplicações que vão, assim, depender dessa infraestrutura que é a telecom móvel, né? E no ambiente onde você tem as licenças super concentradas na mão de 3 operadoras, né? A tendência é que, assim,
a alocação de capital daqui para frente, os retornos sobre o capital empregado, sejam bem mais interessantes, onde você consiga monetizar de fato em cima dessas coisas. Interessante, Roberto. Fabi, posso puxar aquele momento chato? Sim, vamos lá. Eu tô super curiosa pro momento. Eu adoro o momento. Mas é pior que é um momento também que eu gosto aqui, Roberto. Aquela sua tese, pode ser desde a época que você era analista sell-side, já teve momentos que deu ruim na época da carreira do gestor, quando ele ainda era analista de sell-side, mas ele lembra como amargo foi, que ele manteve um buy no papel, o papel não parava de cair. Foi uma história super interessante. Eu lembro muito da Sara, da Daria Capital. Mas independente assim, do seu momento de carreira, a questão do momento deu ruim, que a gente sabe que dói, é que você se dedicou demais àquela tese, àquele estudo de caso, àquela empresa, e você criou e formou uma convicção muito grande, e você foi com tudo e perdeu, deu errado, custou dinheiro, assim. Tem algo que vem na sua cabeça? Cara, vem tanta coisa. Assim, eu acho que assim, vamos dizer, até aproveitando que tá fresco na memória, porque, enfim, tipo, acabei de perder alguns cabelos, outros ficaram brancos por causa dessa história aí. Assim, tem a história da tenda, que assim, é uma posição que assim, a gente defendeu ela assim, por muito tempo, né? E, enfim, a gente acompanhou a ação desde o IPO da empresa. A gente tem uma admiração enorme pela história de pessoas importantes do management da empresa, e assim, um modelo de negócio que assim, fazia todo sentido, números excelentes, né? Assim, se você pega o ROI médio da tenda lá de 2017 até 2020, é um ROI tipo 20%, tinha todo um legado que você tem que expurgar assim, da conta, né? E esse ROI, assim, tipo, vamos dizer, é um ROI que gerava caixa, distribuiu muito dividendo, recomprou muita ação. A gente está falando de uma empresa, até assim, para colocar todo mundo na mesma página, né? Que é uma das líderes no mercado de construção de baixa renda, e que assim, sempre se colocou como a operadora de mais baixo custo, e que por conta disso, assim, e acreditando que o programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, iria continuar assim, pelo futuro adentro, né? Assim, esse seria o cara que assim, teria muito espaço para crescer dentro do programa. E tem uma iniciativa super legal de, além de atacar as grandes cidades usando um modelo construtivo super padronizado e ganhando eficiência todos os anos, usando aquelas formas de alumínio, e também atacar as cidades médias e pequenas, fazendo uma fábrica para você fazer uma construção off-site, como tem tanto nos Estados Unidos, né? Usando até wood frame, né? Madeira, que tem, vamos dizer, uma pegada de carbono muito mais baixa, e conseguindo criar, vamos dizer, um patamar de custo super baixo para você fazer casas populares muito bacanas no interior. Resolver um problema histórico que é o déficit habitacional do Brasil, né? Uma causa nobre também. Exato. Déficit habitacional. Exato. Né? Então, assim, no papel, uma história brilhante, assim, com gente super competente tocando, números muito bons por muitos anos, né? Um projeto que a gente via lá, é uma startup dentro de um setor que, assim, tipo, ninguém nunca revoluciona, né? Na verdade, assim, tinha até uma grande beleza de, assim, o setor de construção, ele teve muito pouco ganho de eficiência no último século, né? E se propunha na tenda um breakthrough em termos de produtividade, né? E eu acho que assim, essas teses elas vão se mostrar certas no tempo, né? Mas o que aconteceu? A gente teve um choque muito grande inflacionário no setor, né? Que pegou todo mundo muito intensamente, né? Principalmente as histórias de baixa renda, que tem uma dificuldade maior de passar preço, dado a sensibilidade do bolso do pessoal das classes mais desfavorecidas, né?
E no caso da Tenda, a gente sempre teve uma confiança muito grande na capacidade, nos controles internos da empresa, né? E por, assim, acho que falhas do processo de orçamento lá da empresa, a empresa não tinha claro, assim, o quanto que a inflação de custo e a perda de produtividade que a Covid estava trazendo estava gerando de impacto para ela. O que fez com que a empresa acelerasse os lançamentos e exponencializasse um problema, acelerasse os lançamentos e não colocasse todo o aumento de preço que ela tinha que colocar, né? E aí, assim, a gente ficou assim, os resultados foram piorando ao longo do ano passado, mas a gente, junto com o mercado, ficou muito surpreso com o enorme estouro de custo que aconteceu no resultado do quarto trimestre. A ação, assim, no dia do resultado, caiu 20 e tantos %, né? Violento. A gente vinha diminuindo a nossa posição, né? Mas na véspera era uma posição de 1,5%, né? Então, essa, assim, eu acho que assim, deixou aí marcas aí, né? Assim, cabelos brancos, com certeza. Machucou. Interessante, cara. Estou tentando pensar aqui um pouco no aprendizado, mas foi... Não, eu acho que, assim, a gente talvez confiou demais... No management ali, no guidance. No histórico... Porque a compressão de margem estava muito forte, né? E o manager, de alguma forma, não vai dar, tem e tal. E quando os resultados foram sugerindo o contrário até o fechamento do ano, que aí desandou de vez. Interessante. E realmente o problema na cadeia de suprimentos foi forte, né? Em muitos setores, mas no de construção civil especificamente foi muito. A compressão de margem, onde você realmente não consegue passar preço devido ao seu nicho... sobra pro resultado, né? Não tem como. Interessante, cara. Agora, Beto, já caminhando aqui para finalmente, a gente vai pegar registrar aqui o seu papel, que você vai participar com a gente pro quadro de medalhas do clube. Uma brincadeira aqui, mas que já tá vendo uma brincadeira disputadíssima. Essa parte é boa, essa parte também gosto. Gestores que passam aqui. Não, que aliás eu comecei a rodar o ranking, Fabi. Assim, a disputa tá emocionante, cara. Mas tá emocionante, assim, tá interessante mesmo. Obviamente um dia a gente divulga, mas... Isso mostra que só feras passaram aqui pelo clube, hein, gente? Chamando a atenção aqui pra assistir os episódios anteriores. Eu quero fazer um visual legal, assim, pra mostrar a corrida no tempo e tal. Obviamente, pra parametrizar e ficar atemporal, a gente pega a janela a partir de amanhã, nos próximos 3 meses desse papelzinho que você vai escolher aqui. Roberto, eu sei que é uma brincadeira, porque é uma tarefa super ingrata para um gestor que tá ali para formar, balancear portfólio, você escolher um papel e para uma janela de 3 meses, mas é só para brincar aqui com todo mundo que passa. Vai pensando aí na sua grande escolha. Enquanto isso, Fabi, uma coisa que a gente é muito cobrado aqui no clube, dica de série, Roberto. Aquele momento, como dado que a gente está num ambiente mais de clube aqui, para relaxar, a gente pede dica de série. O que você viu ou tem visto que você gostaria aqui de compartilhar com o pessoal aqui desses streamings aí que estão na moda? Cara, assim... Já tem muita coisa boa aqui, cara. Tem muita coisa boa aqui. Eu acho que o que eu vou falar, muita gente já assistiu, mas assim, foi a série mais legal que eu assisti nos últimos tempos, que foi o Gambito da Rainha, né? Muito boa. Muito legal, né? Muito boa. E é uma história de isso vida. Aqui, muito bom. Mesmo, não falaram do Gambito. Nunca falaram e é sensacional. E é assim... Você não consegue parar de assistir. De superação, e é brilhante, e é super bem feita. Então, assim... Muita gente já assistiu, mas para quem não assistiu, fica aí a dica. Bela dica, Roberto. Você tem dica de série, Fabi? Tô curioso pra saber. Eu sou dica de série, Fabi. As minhas dicas de série são muito água com açúcar. Mas é bom também, tem membros do clube aqui que gostam. Deixa pro próximo episódio aí do clube. Tá certo. Roberto, pra gente encerrar o episódio 24 do Clube da Exame Invest, a gente precisa que você deixe aqui o seu papelzinho. Você vai concorrer ao quadro de medalhas do clube. Eu já suspeito qual seja, mas pra gente registrar aqui, Roberto, qual seria? Então, bom, você já fez todos os disclaimers, por falar uma, né? Exato, assim, o compliance do clube cobra. Isso aqui não é de sugestão de investimento, não é recomendação de investimento, não é apenas uma brincadeira para o quadro de medalhas do clube. Mas então, assim, até em homenagem ao Esteves, que vai estar aqui na semana que vem, e condizente com o fato de que é a nossa maior posição do fundo, eu vou falar do BTG, né? Então, a gente... Assim, é super fã do BTG. Eu acho que até lá na 20, até a gente falou um pouco dos círculos de competência e tal. Eu acho que a gente tem vamos dizer, um privilégio
de conhecer, vamos dizer, a cultura do BTG um pouco melhor do que o resto do pessoal, dado que a 20, para quem não sabe, vamos dizer, é um spin-off do antigo Pactual, né? Então, a gente assim, conhece muita gente lá dentro do BTG e a gente sabe do momento brilhante que o banco está passando, né? E eu acho que assim, não é muito consensual para as pessoas assim, a quantidade de iniciativas transformacionais que estão acontecendo no BTG. Então, desde você está criando, vamos dizer, uma plataforma assim, que rivaliza com a XP na distribuição, com agentes autônomos, assim, no digital, assim, criando, vamos dizer, um produto super bacana, tanto no PAN quanto no próprio BTG, de banco digital, na parte de crédito, vamos dizer, um crédito para pequenas e médias empresas que, assim, tem uma questão de algoritmo muito pegada de fintech, tem muita tecnologia em tanta coisa que o banco está fazendo, né? Junto com assim, uma série de coisas onde o BTG é campeão e vai ter uma franquia cada vez mais forte no Wealth, na parte de banco de investimento e toda essa tendência às pessoas se tornarem mais sofisticadas, né? Que o Esteves costuma falar do financial deepening, né? Então, aumentando muito o volume de negociações em uma série de papéis. Então, a gente vê uma série de tendências seculares, muitas iniciativas assim, assim, dando frutos, né? Num negócio onde assim, a gente vê uma disciplina de retorno, né? A gente vê uma série de outras histórias no setor financeiro de disrupção, mas onde o ROI não aparece, né? E no BTG a gente acha que até um guidance do banco, né? Vão dar um ROI de 20% esse ano. E é muito interessante esse número do ROI desse ano, né? Porque ano passado existiu uma grande preocupação num contexto dos juros subindo que o BTG ia parar o crescimento dele, né? Ou pelo menos ter números muito mais tímidos em 22. E, na verdade, assim, quando o Sallouti vem num call e fala a gente vai dar um ROI de 20, a aritmética, dado que assim, o patrimônio já está dado, né, é que o banco vai dar 8 bilhões de lucro esse ano, o que implica aí num crescimento de uns 25% de bottom line, né, num ano onde a Selic média vai ser uma Selic de 11, né, contra uma Selic média assim, menos da metade no ano passado, né? Então, mesmo a gente vendo menos IPOs, a gente vai ver muito crescimento, né? Então, você tem no crédito uma grande expansão, o Wealth, a gente viu outro dia, chegou assim, entre Wealth e Asset a 1 trilhão de ativos sob gestão. Então, uma franquia super forte, posicionada em uma série de iniciativas que tem muito para crescer, com um valuation que a gente acha que é um valuation super atraente para quem cresce o que o BTG cresce. Então, a gente, nesse lucro de 8 bi, o que isso implica? Né? Assim, para um banco que vale 100 bilhões de reais, a gente está falando de umas 12 poucas vezes preço-lucro, né? Uma empresa que tem ROI de 20. Então, a gente acha que é uma ótima combinação entre crescimento, qualidade e preço, né? Fabiana Arana, que belo plot twist. Eu jurava que você ia falar TIM. Eu jurava que você ia deixar TIM aqui por causa de medalhas do clube, mas eis que surge BPAC 11, Fabi. Bela finalização, hein? O programa terminou no high, com um belo plot twist. Exato. Eu acho uma clareza, assim, de opinião, uma maneira fácil de falar, Roberto, de explicar e de expor seus pontos. Obrigada, e eu e Fabi, não sei porquê, estamos torcendo para você no quadro Medalhas do Clube. Por que será? Não sei porquê, mas eu e Fabi torcemos muito para que você... E eu torcendo por vocês. Não, bacana, Roberto. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fabiana Arana, apareça mais vezes na mesa central. Eu sei que você vem muito aqui ao clube, mas na mesa central também apareça mais vezes. Muito obrigado, viu? Vambora. Gente, obrigada, Roberto, de verdade. Imagina. Obrigada pelo convite. Prazer. Tô aqui à colega disposição, aqui, Daniel. Obrigada mesmo. Vambora. Boa sorte no quadro de Medalhas do Clube. Pessoal, até a próxima. Grande abraço.